O problema de Jezabel não é só que ela é endemoniada e um arquétipo atemporal de uma personalidade demoníaca. O problema de Jezabel é o marido que ela tem. A voz maligna de Jezabel é o silêncio de Acabe. Só existe uma Jezabel onde existe um Acabe. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Se biblicamente, pela imoralidade sexual, está permitido o divórcio, o que Jesus diria se essas violências fossem praticadas? Por incrível que pareça, o oriental, assim como o muçulmano e o judeu, porque daqui como ocidentais a gente acha até que essa submissão radical, burca na mulher islâmica é inferiorizar a mulher, pelo contrário, é proteção. Tu pira num negócio desse? Eu li um livro, A Mulher no Islã. É sagrado aquilo. Assim, é tão sagrado que o homem que não é parente daquela mulher não pode tocá-la publicamente. Não é uma opressão como nós ocidentais pensamos que é. É uma proteção, é uma dignidade à mulher. Obviamente que tem caminhos radicais como toda cultura e sociedade, mas olha só, a não mensuração bíblica sobre a violência contra a mulher não é real, porque, por incrível que pareça, mesmo a mulher não tendo essa visibilidade bíblica toda, ela era amada e protegida dentro do exercício do sacerdócio heróico do homem. Ela era protegida e resguardada. Então, a leitura do não aparecimento da mulher sempre na Bíblia, os que recortam o Evangelho dizem que a mulher era oprimida. Não, pelo contrário. É a mesma lógica hoje. Há uns 5 anos atrás, várias feministas congregaram aqui na igreja e começaram a encher a paciência da Keila. Por que você não prega? Que eu não quero. Tudo que elas queriam era o púlpito. E tudo que a Keila não quer é o púlpito. E se quiser para nós, tudo bem. Mas olha só, nenhuma dessas mulheres que queriam púlpito estão bem em casa. E o raciocínio daquela é: nada me está sendo furtado e roubado. Eu tenho um homem de Deus que entrega. Se eu tenho um homem de Deus que entrega e não furta, eu não preciso lutar por nada. Então, o lado bom do feminismo é que ele está lutando contra um furto. Que a gente volta à masculinidade como centro existencial, sociológico, humano. O feminismo e a feminista está dizendo: eu quero os meus direitos, ou seja, ela foi furtada. Onde existe homem de Deus, existe o que, gente? Ressarcimento. Onde há arrependimento, esse arrependimento é comparado a Zaqueu. O que eu defraudei, eu vou pagar 3 a 4 vezes mais. Então, um homem de Deus arrependido, com agora todo o seu sentimento heróico concernente ao mandato masculino, guarde e fecunde o jardim. Ele cresce nessa responsabilidade antecedida, que eu chamo de masculinidade heróica. Ele vê o problema antes. E ele evita o problema antes. Ele não vai decidir se ele consome pornografia no momento do enter. Ele já decidiu antes. Por isso que ele não peca mais como a maioria dos homens banais. Porque ele decidiu agora. E toda vez que o pecado o seduz, porque continua seduzindo, ele tem um código de sobrevivência muito mais eficaz que os homens banais. Porque ele decidiu antes. Mas o que é interessante no silêncio? Já tratamos isso aqui muito. Não é o silêncio para o problema, não é o silêncio para Deus, e é responsabilidade de cada mulher salva por Jesus encontrar o sentido daquilo que o apóstolo Paulo chama de silêncio. Ele pode ser salvo sem palavra alguma. Cabe a cada mulher interpretar no seu contexto que silêncio redentivo é esse.
Porque esse silêncio exposto no texto, de alguma maneira, é um silêncio reorganizador. De alguma maneira, esse texto aqui empurra a mulher a um cenário onde o seu feito é menos estético e visível e mais subjetivo. Ele diz: o homem interior, a mulher interior, mulher, organize-se por dentro. E é esse silêncio que te dará poder de organização interior. Então você está querendo mudar as coisas na força do braço, mas a gente está falando sobre o quê? Pecado, irmão. E pecado não se muda com estética. Pecado se muda em Deus. A gente está falando sobre uma depravação da vontade. Estava vendo filósofos ontem, Pondé, conversando com outro filósofo sobre a teologia de Santo Agostinho, falando de depravação total, que é uma vontade contaminada. Eu quero fazer o bem e o mal se faz presente. Então, tudo aquilo que há de bom em nós não é bom. E a gente quer resolver isso com, vou fazer uma rotina familiar aqui. Não, a gente está lidando com a natureza humana corrompida na sua essência. Então, o problema começa no jardim. Então, só se resolve com Deus na equação. Sem Deus não há resolução dessas problemáticas. Com Deus, pô. Aí o texto, que as irmãs pós-modernas dão um salto desse tamanho, é o texto do apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo... Vou começar do versículo 8 para ganhar contexto. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8. Quero, portanto, que os varões... É interessante, né? Porque assim, ó, esse varão está conectado ao sentido de virilidade. Até Paulo, em outra passagem, diz: portem-se com virilidade. A gente está num tempo histórico de um Jesus emasculado. O pessoal está muito ofendido com Jesus homem, com Jesus macho. Mas o oposto disso é tão idólatra quanto. Alguns irmãos que discordam da minha teologia do macho e chamam a minha teologia do macho de machismo, dizem: Jesus é manso e humilde. Aí eu falo: você está com a Bíblia toda. Esse manso e humilde procede de onde? Seu raciocínio que Jesus é manso e humilde vem da cultura ou vem da Bíblia? Porque se vier da Bíblia, como esse Deus que é manso e humilde destrói ímpios, cria o inferno, vira a banca dos mercadores? Então, uma teologia de um Jesus emasculado é tão absurdo quanto a teologia de um Deus machão. A própria Bíblia cria o paradigma que Jesus é cordeiro e leão. É como se Jesus perguntasse: você quer pamonha de sal ou de doce? Aí ontem me lembraram que tem a mista com pimenta. Assim, ó, tem 3 possibilidades. Queridão, você quer de doce? Eu sou o cordeiro. Você quer de sal? Eu sou o leão. Ou você quer mista? Eu sou o juiz. Então a gente não pode fazer a apologia dos trogloditas de Jesus. Mas a gente não pode fazer a apologia aos sensíveis de Jesus. Por quê? Por exemplo, esse cara viril, ele precisa ter docilidade em potência. Eu sou um machão. Se não conseguir ser manso e humilde, está pecando. Eu sou manso e humilde. Se não conseguir ser viril, está pecando. Se você converteu, você tem que pedir para Jesus aquilo que você não tem. Porque, por exemplo, se mexerem com a sua mãe ou com a sua esposa, você vai ligar para mim? Eu não vou ligar para você, não. Vou agir. Aquele falou: parabéns, pastor, porque eu respondi lá um history, né? Perguntaram se, sei lá, Deus me livre, mexessem
ou violentasse sua esposa, o que você faria? Seria o pastor da papuda. Assim, ó, só um milagre, irmão, para me segurar. Assim, ó, que o Espírito Santo me guarde na hora do... Sabe? Não vou ligar para você não, irmão. Tenho docilidade, gentileza, fraternidade, comunhão, estou cheio de amor. Mas estou pronto também, de sal, de doce ou mista. Não vou entrar, senão causa polêmica, né? Mas estamos aí, ué. E Jesus também quer que todo homem se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, assim, ó, quero, portanto, que os varões... O que é um varão? Estou pronto, estou cheio de amor e cheio de disposição viril para viver o propósito de Deus na minha vida. Eu quero que os varões, não são as varetas, varões, viris, fecundos, onde bota a mão, o reino de Deus acontece. Que não pede permissão para ser homem, é homem. E onde há homem de Deus, os problemas acabam. Isso é tão maravilhoso, que eu não estou falando de varão, eu estou falando de homem de Deus. O Robert está com a gente, varão. Você não precisa de uma mulher para ser homem. O ser homem não depende da mulher nem do casamento. O ser homem depende de que eu vivo para a glória de Deus. Eu quero que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda, da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia, com bom senso, não com a cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário escandaloso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Aí as mulheres pegam e dizem, meu Deus! Gente, o que eu sempre ensino, exercício hermenêutico. Hermenêutica é uma das ciências seculares e filosóficas de interpretação textual. Para você entender um texto, é o versículo, é o capítulo, é o livro, é o autor, é o destinatário e o motivo que foi escrito que foi. Por quê? Existem ordens bíblicas que são preventivas. Existem ordens bíblicas que são remediativas. O que eu quero dizer com isso? Tem um escrito bíblico que é para resolver um problema lá, e não aqui. E tem um escrito bíblico que é para lá e para todos os tempos. Mesmo sendo só aqui, há o que aprender. Esse texto, de maneira quase macro, é lá. Porque o que estava acontecendo? Essa carta a Timóteo foi escrita para um contexto gentílico de conversão e não judaico de conversão. Majoritariamente, a igreja, em seu início, ela é de judeus convertidos, que já tinham os profetas, o Pentateuco, os Salmos, os Provérbios, já tinham norte. Eram, quando se há monoteístas, é Deus de Israel, promessa do Messias. Não eram politeístas, vários deuses. Os gentios não. Por isso o tabu apostólico de Atos 1:8. Quero que vocês evangelizem e testemunhem. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Não obedeceram, Paulo veio e quebrou todo mundo, porque tinha que cumprir Atos 1:8. Porque para o judeu ele não queria se misturar com as outras nações, se contaminar,
Você não sabe que liturgia ou que divindade os pagãos adoravam. Então, eles tinham bloqueio com o relacionamento com outras nações. E quando a igreja crescia inicialmente através da conversão de judeus. Começou a se converter gentios por causa do apóstolo Paulo. Por exemplo, olha o tabu, está escrito em Atos dos Apóstolos que o Senhor apareceu a Pedro e mandou Pedro ir na casa de Cornélio, uma autoridade civil romana, porém gentil, não hebreu, não judeu. E está provado na Bíblia que Pedro não queria converter aquele cara. Espírito Santo precisou só da presença de Pedro para descer o Espírito Santo, mas Pedro ficou cheio de dedo, disse que foi imediatamente, mas demorou 3 dias para ir. Se cercou de testemunhas, porque quando ele voltasse, os apóstolos iam apertar ele. Você foi na casa de um cara não circuncidado. Então, Pedro criou um cenário hipócrita para justificar a ida dele à casa de um gentio. Enquanto ele enchia a linguiça, que ele virou, os gentios já estavam batizados pelo Espírito Santo, profetizando e orando em línguas. Um aleluiamento ao povo. E ele, eita, o Espírito Santo foi dado a todos. Então, nesse contexto que os gentios começaram a se converter, pagãos começaram a se converter. Como se hoje um judeu se convertesse e um candoblecista se convertesse. Ok? Então, o judeu se convertendo já tem o Antigo Testamento como parâmetro, então o culto dele vai ter uma ordem maior. O candoblecista convertendo é igual aos nossos irmãos africanos na alegria do louvor. A gente aqui assim, ó, e nossos irmãos na África, pulando, cheio de alegria, dançando. E para os puritanos evangélicos vão achar que os nossos irmãos africanos não converteram. Por isso que o Senhor não mandou, por exemplo, inicialmente, nem Pedro e nem Paulo para organizar, discipular os gentios. Mandou Barnabé. Está escrito assim, ó, e Barnabé viu o Espírito Santo. Então Barnabé chegou e disse, eita ferro, vou ter trabalho demais. Mas Barnabé era pacífico. Então eu vou aos poucos discipulando esse povo e levando eles. No paganismo, as mulheres eram sacerdotisas. É aqui que está o pulo do gato. Você não pode, irmã, por causa do empoderamento feminista, pegar esse versículo isolado e dizer, Paulo era machista, mandou a mulher calar. Porque, olha só, agora vamos pegar todas as cartas de Paulo. Paulo andava com mulher. Paulo elogiou a mãe de Alexandre de Rufo em Romanos, capítulo 16. A mãe de Alexandre de Rufo é uma mãe para mim. Lavou os pés dos santos. Escreve a Tito, a Timóteo, e diz assim, ó, que a mulher seja santa e tenha recebido os santos em sua casa. Andou com Júnias, andou com Priscila, honrou essas mulheres. Então, que machista é esse que diz, não há mais homem, nem mulher, nem judeu, nem grego, nem livre, nem escravo. Todos somos um em Cristo Jesus. Então, não dá para usar um texto e criar uma teologia que o homem de Deus é machista. Mas o que estava acontecendo? Essas mulheres que no paganismo tinham protagonismo e os homens não, porque baseado no pecado de Adão e Eva, a mulher está mais interessada no progresso que os homens. Isso é fato. Olha agora, século 21, 30 anos, a mulher já está pós-graduando, já comprou um apartamento em Águas Claras, já passou em 5 concursos e o camarada ainda está com a mãezinha dele jogando PlayStation. Aí também não tem como eu justificar você, queridão. Não tem mesmo. Então, você pega, está provado, a Igreja Evangélica Brasileira, 70% do serviço, da entrega e do dízimo é feminino e não masculino. Isso que gera potência demoníaca da mulher, porque ela tem motivo para, sabe? Ela tem ofensa, ela tem dor. E quando ela acumula e não resolve essa opressão, ela pode se expressar de maneira aniquiladora, porque ela tem o esmagamento. Mas voltando, essas mulheres do paganismo se convertiam e achavam que na igreja iriam protagonizar da mesma maneira que protagonizavam no paganismo. Aí o apóstolo Paulo diz o quê? Não. Ah, mas eu sei mais que o meu marido. Eu sei, queridona, mas finge um pouco que não sabe. Não no aspecto hipócrita, mas o evangelho te salva e salva ele. Levanta a bola murcha desse caba. Assim, ó, quando chegar em casa, fala assim,
Assim, ó, ela entendeu o culto todo, fala, uau, eu entendi a palavra. Aí olha para o caba e o caba, sabe, bola murcha. É como se Paulo estivesse aconselhando, chega em casa e tenta encher a bola murcha desse caboclo. Fala, nossa, querido, eu tive aquela dúvida daquela palavra que o pastor falou, o que você achou? Aí o bola murcha começa a encher a bola, sabe? É como se Paulo estivesse dizendo, querida, não é só sobre você. Eu sei que você ora bem, eu sei que você é a bichona, eu sei que você é a giraia de Jeová, mas bota ele dentro do plano. Leva a família junto, não vai só. Por quê? No resgate familiar, a mulher volta para o seu lugar e o homem também. Mas se a mulher achar que ela pode voltar sozinha, ela não redimiu o todo. Se ela não redimiu o todo, o problema continua. Porque, por exemplo, o feminismo quer resolver o problema da mulher. Mas se o homem não for resolvido, só mudamos o problema de lugar, queridão, queridona. E o evangelho quer salvar todos. É aquilo que eu sempre falo no Redenção Familiar, que é o nosso projeto de discipulado familiar. Quem entender primeiro morre. Morre o ego. Se o marido entendeu primeiro que tem que salvar todo mundo, ele guarda a ofensa machona dele. Os caras perguntam para mim, olha, minha família, minha esposa não me respeita, minha família não anda bem, o que é que eu faço? Aí eu falo assim, ó, todo dia você tem a oportunidade de se conectar ao coração da sua esposa. Todo dia tem uma pilha de louça para lavar, uma fralda para trocar. Mas você quer que ela mude a disposição dela contigo, enquanto ela trabalha como você trabalha, é escravizada ao lar e você fica no sofá. Tem mulher que vai acordar. Então, se ele entendeu e ele acha que a família pode ser redimida, que ele morra na preguiça, na omissão, na negligência dele, e ele comece a se envolver. Qual o texto de Pedro dizendo, marido, viva a vida comum do lar, com sensibilidade, julgando que a mulher é o vaso mais frágil. Mas sabe o que é interessante sobre transformação familiar? A gente quer que Jesus transforme o outro sem nos usar. Mas deixa eu falar um negócio assim. Se você está orando para Deus transformar esse lindinho ou essa lindona, Ele vai usar a pessoa que dorme do lado dele ou do lado dela, e é você. Deus não tem outro missionário mais perto dessa atribulada ou desse atribulado que você, querido. Então é você. É você. E pensando historicamente em arquétipo, nesse texto que eu fiz, que deu um escândalo mundial, potencial demoníaco, eu falei sobre os arquétipos de Dalila, Eva, Jezabel. São exemplos bíblicos que quando uma mulher não quer Deus e a palavra de Deus, irmão, até Satanás se assusta. Elias matou 950 homens e tremeu, deprimiu e fugiu para uma caverna porque Jezabel mandou um WhatsApp para ele. Eu quero sua cabeça. Imagina? Você matar 950 homens a fio de espada e uma mulher desviada de Deus e desviada do propósito da vida. Meu irmão. E obviamente que não é generalizado, mas esses arquétipos bíblicos, por exemplo, Herodias. Como que João Batista perdeu a cabeça? Sensualidade e manipulação. Nossa, como você dança bem. Ó, só ela, ó. Nossa, peça o que você quiser. Eu quero a cabeça do profeta. Manipulação. Sedução. O homem quer o corpo e o sexo dessa mulher. Aí ela vira o pescoço dele. Eu faço o que eu quiser, ele está na minha mão. Irmão, sem Cristo, vou confessar o pecado do seu pastor. Sem Cristo, uma namorada minha me dominou tanto, irmão, que eu cheguei para ela dizendo, você pode ficar comigo e com ele.
Está louco, irmão. Está louco, cachoeira. Está amarrado, cachoeira. Deus não criou nem homem, nem os filhos e as filhas de Deus não são criados para pit stop de ninguém. Imagina o nível. Meu irmão, assim, ó, ela ia ali, sei lá, Taguatinga Sul, ficava comigo. Aí, Ceilândia Norte, já tá, 2 horas depois com o cara. Por isso que eu estou dizendo, ó, demorou para o bichinho aqui descobrir. Por quê? Se fosse eu descobria em um dia. Para eu descobrir ela, aí quando eu descobri, eu já estava com a coleira no pescoço. Misericórdia. Misericórdia, irmão. O que eu estava falando antes dessa besteira? O que eu estava falando, gente? Ah, tá, dos arquétipos. Quando eu disse que a mulher desviada sofre um problema de liderança, eu parti desse pressuposto. O homem de Deus que entendeu sua missão conseguirá com muita facilidade se acoplar com essa esposa e ela dará a ela a submissão. Porque também as mulheres de Deus não têm problema em seguir o gerenciamento de um homem que entendeu o seu Deus, entendeu a si mesmo, entendeu o seu propósito. O problema da mulher bíblica não é a submissão, é a identidade desse homem que não aceitou o peso da palavra também. Então ele não sabe quem é, ele não é um adorador, não conhece Deus e não sabe para onde está indo. Aí a mulher de Deus diz, eu até quero, mas para onde a gente está indo? Quem é você? Gênesis 3:9. Onde estás? Deus perguntou para Adão. E a maioria dos homens não sabe responder. Eles querem uma submissão machista, mas eles não estão vivendo uma submissão espiritual. Porque tudo que a mulher quer é ver um homem prostrado existencialmente. O meu marido é um adorador, o meu marido é um homem de Deus. Eu estou protegido no amor que ele tem ao Deus dele. E ela vai-se embora. Ela continua tendo que santificar todo dia sua Eva, óbvio, assim como o homem santifica seu Adão. Mas ela está em paz, porque ele sabe quem é Deus, sabe quem é ele mesmo e sabe para onde ele está indo. E ela tem paz em segui-lo, entendendo que a ordem apostólica do gerenciamento Deus deu a ele, não a ela. A mulher é líder, pastor? Sim, no ambiente que Deus proporcionou para ela. E o homem é líder no ambiente que Deus proporcionou para ele. Eles são sócios, parceiros, complementares em um propósito. E, obviamente, que todo problema da mulher bíblica disfuncional é um problema de liderança masculina, sim. Herodias não foi liderada. Eva quis pecar, mas também podemos aferir que foi um problema de liderança. Jezabel nem se fala. Vou ler a passagem ali para a gente encerrar. O problema de Jezabel não é só que ela é endemoniada e um arquétipo atemporal de uma personalidade demoníaca. O problema de Jezabel é o marido que ela tem. A voz maligna de Jezabel é o silêncio de Acabe. Só existe uma Jezabel onde existe um Acabe. Porque qual é o amor masculino para sua mulher? Saber que o destituído estão da glória de Deus também toca a ela. E liderar seus homem, para não levar ela a um nível de enlouquecimento, adoecimento emocional. Quando você diz eu estou chegando, ela entende que você está chegando. Então, assim, não tem como você reclamar que ela está desequilibrada se você não faz gerenciamento de caráter, gerenciamento do gerenciamento das finanças, gerenciamento da família, gerenciamento da vida comum do lar. Você sabe que o leite acabou? Você é tão machão que você não lava a louça? Reconhecendo biblicamente de maneira cronológica, se a gente for literalista, que Adão existia sem Eva no relato bíblico. Então, quando ela chega, algumas coisas já funcionam e existem. Então, olha só, eu treino homens da masculinidade bíblica, mas para mim função doméstica não é feminina, ela é familiar.
Porque se mulher amasse fazer as coisas do lar, irmão, ela limpava e sujava só para fazer de novo, porque ela ama fazer aquilo. E se ela amasse tanto, quando a família prospera, ela não pagaria outra mulher para fazer um negócio que ela ama fazer. Tem mulher que adora. Oh, meu Deus, como eu... Assim, ó. Eu já vi mulher que ama cozinhar, mas eu nunca vi uma mulher dizendo, meu Deus, que pilha de roupa maravilhosa que eu vou lavar. Que pilha de louça. E o que é a vida comum do lar? Obviamente que a gente vai ter o sentido doméstico por causa da maternidade e o sentido da provisão por meio da masculinidade, mas, por exemplo, se os dois trabalharem fora, como que vocês se encontram nessa questão da função do lar? Porque se os dois trabalham fora, os dois cansaram, sim ou não? É justo e é evangélico os dois voltarem cansados, o gostosão deitar no sofá, pedir uma Coca-Cola e uma cerveja para assistir o Flamengo e ela ser escravizada, as crianças e ao lar? É bíblico? Jesus faria isso? Jesus faz isso com a igreja? Então, por isso que eu estou dizendo, cada um tem que mensurar o tamanho do seu boleto, irmão. O problema também só existe por nossa participação. Então, o que a mulher está fazendo que gera esse homem disfuncional? Deixa eu falar um negócio que vai te chatear. Também eu entendo que você tem um marido que você merece, você tem a esposa que você merece, porque também eles são reagentes à nossa ação, à nossa omissão. O que você está fazendo e deixou de fazer também gera o que o outro faz ou deixa de fazer. Então, antes de reclamar, pergunte sobre você mesmo. Jeú, general de Israel, do povo de Deus, encontrou o filho de Jezabel. Filho de Jezabel, pianinho, porque Jeú era bichão. Jeú não era politicamente correto, não pedia desculpa por ser homem. Ao filho de Jezabel falou bem assim, a visita é de paz. Aí Jeú falou bem assim, como podemos falar de paz enquanto a tua mãe vive e as suas feitiçarias e adultérios? Não tem paz enquanto a tua mãe diabólica vive. Tua mãe é desgraça do que está acontecendo. Pastor Anderson, como você prova que o problema de Jezabel também Acabe? E aqui a gente encerra. 1 Reis. Capítulo 20. Se Acabe é um péssimo marido, ele é um péssimo pai. Se ele é um péssimo pai, um péssimo marido, ele é um péssimo líder. Uma coisa boa contagia outras coisas boas. Uma coisa ruim contagia outras coisas ruins. Olha o que o texto bíblico diz. 1 Reis, capítulo 20, verso 1. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia com ele 32 reis, e cavalos e carros, subiu, cercou Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade, Acabe era o rei de Israel na época. Verso 3, que lhes disseram, assim diz Ben-Hadad, a tua prata, o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel, Acabe, e disse, que seja conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, eu sou teu e tudo que eu tenho. Verso 5. Tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim diz Ben-Hadad, enviei-te na verdade mensageiros que dissessem, tens que me entregar a tua prata, o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a esta hora, enviar-te-ei os meus servos, que esquadrinharão a tua casa e a casa dos teus oficiais, meterão as mãos em tudo que for aprazível aos olhos deles e os levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e lhes disse, notai e vede como esse homem procura o mal, pois me mandou exigir as minhas mulheres, meus filhos, minha prata, meu ouro, e eu não neguei. Verso 8.
todos os anciãos e todo o povo lhes disseram: não dê ouvido ao que ele disse, nem consinta. Verso 9. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro demandaste ao teu servo farei, porém isto agora não posso consentir. E se foram os mensageiros e deram essa resposta. Ben-Hadad tomou a enviar mensageiros, dizendo: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que vitorioso se discinge. Tendo Ben-Hadad ouvido essa resposta, quando bebiam, ele e os reis nas tendas disse aos seus servos: ponde-vos de prontidão. E eles se puseram de prontidão. Eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda essa grande multidão? Pois hoje entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe, verso 14, por quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. E quem disse? E ele disse: quem começará a guerra? Tu! Respondeu o profeta. Meninas, me desculpem. Homens sem culhões são uma desgraça. Homens, sejam santos. Controlem esse zíper, que é o primeiro inimigo da existência de vocês. Amem suas casas, sejam fiéis, orem, leiam a Bíblia em casa, sejam exemplos aos que estão ao seu redor. Olha o cronograma do fracasso da vida de Jezabel, a esposa. Como esse cara que não consegue ser líder da sua vocação, do seu chamado, do seu propósito, quem vai enfrentar? Tu vai enfrentar. Quem vai começar essa guerra? Quem me salvará? Chapolin Colorado, onde está você? É você! O cara pediu tua honra, o cara pediu tua casa, o cara pediu tua prata, teu ouro, teus filhos, tuas mulheres. E tu tá peidando na farofa, é você! Posicione-se, lidere, seja santo, diga comigo. Sou eu que Deus vai usar para resolver esse problema. Inspire. Ei, homem de Deus que me ouve nessa noite, encontre os melhores homens da sua igreja, da sua cidade e faça uma mudança, pelo amor de Deus. Não é o Lula, não é o Bolsonaro que vai resolver esse mundo. Não é o Ibanez que vai resolver Brasília. É você. É você. Se você está descontrolado, meu amigo, sua mulher vai descontrolar. Antes de lidar com uma mulher que perdeu um controle, pergunte se você é o homem que Deus deseja que você seja. E se é você, mulher, também, se pergunte se você é a mulher que Deus deseja que você seja. E sabe o que é interessante? Quem vai começar a guerra? Pergunta o rei, pergunta Acabe. É tu, macho, que vai começar essa guerra. Aí ele perguntou, por quem? Por quem? Isso aqui é interessante no texto, dever de casa. Lê 1 Reis 20, devagarinho em casa, cada um de nós, e depois orar. Ele perguntou, por quem? Quem vai ser minha turma, minha gangue? Os jovens das províncias. Homens posicionados, como disse Billy Graham, homens corajosos, convencerão outros homens, endurecerão outros homens. Os jovens das províncias. Se levante. Quando você se levantar, a molecada vai. Neymar quis processar Zélia Duncan. Sou Zélia Duncan. Hashtag, coloquei lá, sou Zélia Duncan. Porque ela falou bem assim, um bom atleta, um péssimo homem. Ficou ofendidinho.
Mas ontem foi aniversário dele. Aí ele postou: ganhei meu primeiro presente, a máscara do Batman. 30 anos! 30 anos! 30 anos! É um gênio com a bola no pé. Mas não é o homem que eu quero que inspire meu filho. Cadê você? Como exemplo que o meu filho vai ter. Arquivaram um processo essa semana. Falou bem assim, ó, se ofenda menos. Porque a Zé Dunca falou, seja homem, pague seus impostos. Os jovens das províncias estão influenciando os nossos filhos. Aí está todo mundo dizendo, as ideologias estão subvertendo nossos filhos. Cadê a sua liderança influenciando nossos filhos? O problema não é só a ideologia influenciando eles, é nossa ausência também influenciando eles. Cadê os melhores homens desse país? Cadê os melhores homens do bairro? Cadê os melhores homens dessa igreja? Que vai levantar, vai liderar, vai ser o melhor pastor que puder, o melhor empresário que puder, o melhor terapeuta que puder, o melhor empresário, melhor político, o melhor na sua mesa de trabalho. Incomodar, influenciar, trazer sentido, trazer outro paradigma àquele ambiente, inspirar, liderar, ser exemplo, gerar sede nas pessoas. Você é o sal dessa terra e as pessoas ficarem com sede de querer aquilo que você tem. Eu não li o texto, mas Paulo escrevendo a Timóteo, as mulheres mais velhas, liderem as moças mais jovens, ensinando a elas a amar os seus maridos e os seus filhos. A mulher será salva dando luz a filhos, Paulo disse. Aí a mulher dá um salto desse tamanho, então eu tenho que ter filho para ser salva? Ser salva no exercício existencial e não de salvação eterna. É entender o propósito, não literalmente ser mãe, mas entender que aceitar um propósito em Deus te torna uma mulher diferencial nesse mundo, te torna uma mulher farol e não uma mulher lanterna. Não vão te ver quando você freia, vão te ver quando você influencia, quando você guia, quando você brilha. Você é o referencial social onde você está. Então eu quero encerrar dizendo isso, está todo mundo reclamando, querendo um mundo melhor. Mas esse mundo melhor, mesmo que você não aceite, começa em você. E meninas, vocês são parceiras de Deus na redenção masculina. Vocês não são parceiras do feminismo. Vocês são parceiras de Deus. Vocês são pregadoras do Evangelho. Vocês são mulheres de esperança. Não tolerem o injustificável, mas o tolerável seja parceira de Deus para a reconstrução de todas as coisas. Eu faço esse exercício na minha casa e dou esse exemplo sem medo. Minha mãe não é amada há 40 anos e minha missão como marido é proteger minha esposa do ponto cego da minha mãe. Ela me quer, isso é psicologia. Carl Jung chamou isso de incesto involuntário. James Hollis também, em Sombra de Saturno, traz uma perspectiva sobre masculinidade na psicanálise. Essa mulher não... Assim, ó, vamos lá. Eu ia encerrar, não vou não. Vai ficar aqui até 5 da manhã. Porque nós somos uma sociedade de homens que amam mães e odeiam mulheres. E porque nós somos uma sociedade de mães que amam de maneira idólatra seus filhos até no momento do casamento, e esse é o motivo pelo qual elas sabotam o relacionamento com as noras. Satanizam as noras.
E esse marido dessa mulher, que é capturado pelo amor da mãe, não consegue exercer de maneira plena sua masculinidade, seu matrimônio, sua paternidade. E o limbo continua. Nos tornamos uma sociedade de mulheres não amadas, de homens que amam mães e negligenciam mulheres. Porque minha mãe me quer de maneira radical? Porque ela não foi amada por um homem de maneira radical. Depois do casamento, isso vai ferir corações sensíveis. Depois do casamento, a minha prioridade não é minha mãe. Depois do casamento, minha mãe não é mais a mulher mais importante da minha vida. E é doloroso para ela aceitar. E é até hoje, e vai. Mas a minha missão como marido é proteger a minha esposa do ponto cego de todas as requisições que minha mãe fará como uma mulher que não foi radicalmente amada como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A Bíblia não manda eu amar minha esposa, minha mãe de maneira radical. A Bíblia nem me manda amar a minha mãe. Não há um versículo que a Bíblia me ordena amar a minha mãe. A Bíblia me ordena honrar a minha mãe, honrar o meu pai. Eu tive que tomar uma decisão numa reunião no Hub essa semana. Tinha um ano que eu não vi o meu pai. E a honra foi dele. Ele foi, me aconselhou e fez a oração. Isso é honra. Não preciso estar apaixonado pelo meu pai. E nem preciso estar apaixonado pela minha mãe. Pago mensalmente as contas dela. Isso é a honra que eu devo. O que ela requerer de mim de maneira emocional, eu não sou autorizado biblicamente a entregar a ela o que a Bíblia me ordena entregar somente a Keila. Se eu aceitar ser capturado por minha mãe, eu negligencio meu matrimônio, minha masculinidade, minha paternidade. A Keila fica uma mulher no vácuo, mesmo que eu não atraia, e fique casado com ela para sempre, ela se torna uma mulher não suprida de maneira integral. Quando Paulo, nosso primogênito, tiver 20 e poucos anos, se apaixonar e decidir sair de casa, vai acontecer com a Keila o que acontece com a minha mãe. A Keila vai entrar em campo de batalha com a nora dela, porque ela é esposa de um homem que não a amou de maneira radical. Então ela está vazia, necessitada de afeto. E ela transfere esse afeto para o homem mais próximo dela, que é o filho. Está vendo a lógica de uma sociedade que ama mães e negligencia mulheres? Mas se todo homem for radical em amar a sua esposa, essa esposa vai ser mãe. Quando ela for mãe, ela não captura filhos, ela emancipa filhos. Porque o amor liberta, não aprisiona. Uma mãe plena é uma mãe que envia seus filhos e não que aprisiona. A alegria de uma mãe é quando o filho sai de casa. Porque esse filho foi enviado a viver o propósito que a Bíblia ordena e deixará o homem, seu pai e sua mãe. É o ciclo da provisão. Foi protegido, foi provido para ser enviado. Qualquer pai, qualquer mãe saudável, dentro de um relacionamento saudável, não vai ter tabu em liberar seus filhos. Então, vocês estão vendo? A gente está numa guerra cultural de gênero, homem, mulher, machismo, feminismo, mas o problema é muito mais profundo, você está vendo? Poderíamos aqui ficar até 5 da manhã, desnudando os fundamentos dos problemas relacionais que nós estamos enfrentando. E você acha que é simples? Você acha que minha mãe não vive em crise? Hoje está bem, fica um mês sem se falar, porque ela quer um filho marido, emocionalmente. Por isso que Carl Jung chamou de incesto involuntário, é no aspecto afetivo, e não no aspecto sexual. Deus me livre, irmão. Só de pensar na palavra incesto, você fala, tá amarrado! Do tipo assim, ó, quem é honesto de reconhecer um trem desse?
Então, olha só, o meu amor masculino dá um limite à minha mãe, honrá-la, servi-la e dizer: a senhora não pode entrar aqui, nessa porta não. A senhora não é autorizada biblicamente a entrar nessa porta. É disfuncional em todos os sentidos. E eu não sou como os nossos brothers de cadeia, que vai preso e tatua lá. Antigamente era com caju, né? Castanha do caju. Coraçãozinho, uma flecha, amor só de mãe. A Bíblia não mandou eu casar com a minha, me ensinaram desde cedo. Se o amor é só de mãe, a Bíblia te mandaria casar com a sua. Mas a Bíblia disse: deixe seu pai e sua mãe. Una-se à sua mulher. E aqui eu concluo para falar do que não está funcionando no seu relacionamento. Por que não funciona? Porque o seu relacionamento não está funcionando. Porque você casou e continua julgando que a sua mãe é a mulher mais importante da sua vida. Mas a Bíblia diz: se tornarão uma só pessoa. Você e essa mulher são um. Isso é mais importante que os filhos que vocês terão, gente. Por favor. Nenhuma passagem bíblica diz: seu filho é um com você. Nenhuma passagem bíblica diz: seu pai, sua mãe é um com você. A Bíblia só diz que a gente é um com o cônjuge. Só vai dar certo assim. Casamento só vai ser pleno. Vocês podem viver bem, mas não viverão plenamente. Viver bem é uma coisa, viver plenitude é outra. Plenitude é quando eu entender: a Keila não é apenas mais importante que a minha mãe. A Keila é mais importante que os 4 meninos. Se um casamento não for a prova de paz, a prova de amigos, a prova de cultura e a prova de filhos, dá para ir. Tolerando, tal. Mas eu estou falando de plenitude. Eu estou falando de seja feita na terra como é no céu. Só vai vir por meio dessa decisão radical. E, obviamente, que seguir Deus é desagradar homens. Você acha que minha mãe está feliz? E minha mãe, se eu puder ir lá todo dia e ficar tomando o chazinho da tarde com ela, ela vai amar. E eu gostaria muito de ter esse tempo. Mas eu falo assim: ó, mãe, se eu te der um tempo que eu não posso te dar, nem a sua conta eu consigo pagar no final do mês. Seu filho está mudando o mundo. Então, espera um pouquinho. Paguei a prestação da sua casa, mandei o dinheirinho das compras. Não dá para eu ficar tomando chazinho com a senhora. Perguntaram para mim: por que Jesus tratou mal Maria na hora de transformar água em vinho? E na hora da cruz, rendeis o teu filho. Porque é isso, irmão. Depois que um homem entende seu propósito, o vínculo materno não é a prioridade. Jesus entendeu seu propósito como Deus. E ele falou daquela maneira com Maria, chamando ela de mulher, não para maltratá-la, mas para deixar 2 coisas claras. Você é mãe da minha humanidade, mas a senhora não é mãe da minha divindade. Maria é mãe da humanidade de Jesus, mas ela não é mãe da divindade de Jesus. Eu sou Deus, mulher. E eu também gosto de interpretar dessa maneira. Quando um homem entende seu propósito, a maternidade não é o vínculo primário. Aquele homem entendeu o porquê não apenas tem que viver, mas ele entendeu também o porquê tem que morrer. Agora eu não sou apenas o teu filho. Eu sou um homem de sacrifício. Sou um homem de propósito. Você não vai conseguir ser um bom marido tendo sua mãe como conselheira, principalmente se ela não estiver sendo amada. Olha, ela não lava bem, ela não cozinha bem. Ela deu esse feedback para mim. Como que você vai casar com uma mulher que não sabe cozinhar? Eu não quero casar com uma cozinheira. Eu escolhi uma mulher para dividir a vida. Se eu quisesse uma cozinheira, eu ia para a porta do Senai. Se eu estivesse saindo com um certificado, cozinheira sênior, eu falei: é essa. Não. Um dia eu estourei lá em casa, dizendo: meu Deus, minha mulher não sabe cozinhar. Contratamos, na época,
uma secretária que não sabia cozinhar, e eu, meio-dia, na mesa, tomando um copo de café com um pacote de bolacha creme crack. O que é isso? Protesto. Estou pagando 2 mulheres e não consigo nem almoçar. Né? Então, assim, ó, gente, decidam e puxem um boleto. É meu, vou pagar. E parem de dar desculpa. Mulher, pare de dar desculpa. Homem, pare de dar desculpa. E decidam viver para a glória de Deus. Eu ia pedir desculpa pelo tempo, não, mas é melhor perder tempo aqui para ser transformado do que qualquer outra coisa. Quase 2 horas de culto, né? Aí vocês falam assim, eu gosto do pastor William, meu Deus, meia hora, 40 minutos. Mas graças a Deus, porque o corpo de Cristo é muito forte, né? Ele é presbiteriano e eu, aleluiado, né? Pentecostal. Mas Deus é bom, Deus é fiel. Amém, irmãos? Entendeu o coração do seu pastor? Decida e pague o seu boleto. Cada um que pague o seu. Cada qual com o seu James Brown.